Ligado na cidade. A gente já está aqui com a Patrícia Rossi. Seja bem-vinda, Pati. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Obrigada, Rô. Hoje com o Éden aqui, que bacana, Ah, ele né? fez que questão de vir, privilégio. ainda disse que vai fazer uma pergunta para você, pelo menos bacana, uma, né, Éden? Fico muito feliz. Se eu conseguir acompanhar o assunto. Ah, consegue. Ah, com certeza. Ele vai, inclusive, entrar pelo ponto de vista do direito, né? Isso Vamos aí. falar sobre herança e legado. Legal. Conhece muito, né? Patrícia, antes de a gente entrar nesse assunto, a Patrícia Rossi, ela é analista comportamental, está sempre aqui conosco às terças-feiras, né? E hoje a gente vai falar sobre herança e legado. Mas antes de começar o nosso assunto, Pati, você tem um recado da CIB Mulher para trazer para a gente, né? Conta aí. Olha, hoje nós temos um evento marcado às 19 horas na Associação Comercial, na CIB, que fica na Genormeira, esquina com a Bandeirantes. Hoje nós temos uma palestra, nós vamos estar ali com a Fabiana Meirelles Felício, que ela é orientadora do Programa Social da Fundação Toledo, mas também ela atua junto aos CREAS. Uhum. A Érica Comono, que é graduada em Psicologia e trabalha no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Vamos falar muito sobre isso hoje, né? Nós Sim, vamos importante. abrir até um debate. E nós temos ali a Mortari de Paula, que também será uma das nossas palestrantes, ela que confecciona prótese ocular. Olha que coisa maravilhosa, né? Ajudando a Sim. trazer a visão para aqueles que Só assunto não bom, estão. com pessoas Exato, boas. A CIB exato. Mulher, esse evento, essa palestra hoje às 7h, Às Pati? 7 da noite, no auditório da CIB. Depois nós temos um coquetel com sorteio de presentes para as mulheres que estiverem A lá. Genormeira, quadra 8? É esquina com a Qualquer mulher Bandeirantes. pode ir, Pati? Qualquer mulher. Se não fez a inscrição, não tem problema. Legal. Pode chegar, entrar e vai ser bem-vinda e bem recebida. Que bom, Pati. Obrigada, viu, aí pelo convite. Então, a gente vai falar sobre herança e legado. Minha primeira pergunta para você, claro, é qual a diferença, até para a nossa audiência tomar conhecimento, qual a diferença de herança e legado, Patrícia? Olha, herança, qualquer pessoa que tem um vínculo, né, com a pessoa que vai dar essa herança, né, ela tem direito a receber. Por exemplo, eu tenho os meus filhos e eles legalmente, por eles terem um vínculo de parentesco, eles recebem essa herança, observe, querendo ou não. Sim. Eu posso querer deixar uma herança para o meu filho e ele não querer. Mas o fato dele não querer não quer dizer que ele não seja herdeiro. E isso é muito importante dizer. Caso ele não queira receber a herança, ele tem que fazer uma documentação, registrar em cartório, acompanhado de advogado, abrindo mão dessa herança. O legado é diferente. Quando eu quero deixar algo para alguém, seja ele com um valor, né, inestimável ou não, eu preciso legalizar essa doação. Preciso procurar um advogado, fazer uma documentação, doando esse bem, seja com valor ou de valor ou sem valor, mas eu preciso legalizar, porque se eu não fizer isso, quando eu morrer, essa pessoa não recebe. Então, o legado eu deixo para quem eu quero, mas ele precisa ser legalizado. Uhum. Por isso que se chama legado. Então, existe uma diferença muito significativa. Herança, eu recebo pelo grau de parentesco, querendo ou não. Legado, não. Eu preciso determinar e passar uma procuração, uma documentação legalizando esse bem que a pessoa vai receber ou não. Entendi. E como a busca pelo sentido da vida e o legado tem afetado de forma emocional as pessoas, Patrícia? É de uma forma tremenda em muitas pessoas de uma forma muito negativa, porque com essa enxurrada de coaches que tem por aí, né, falando qual é o seu legado, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, você veio fazer o que nesse mundo, traz uma indagação para as pessoas e uma falta de esclarecimento que leva a pessoa a procurar algo que não sabe nem o que é. Uhum. Por exemplo, quando você pergunta para uma pessoa, eu não descobri qual é a minha missão, qual é o meu legado, ela não sabe nem o que significa a palavra legado. Sim.
Né? Muitas pessoas não, né, Eden Duarte? Não sabe, né? Porque nós estamos falando pelo ponto de vista comportamental, mas a questão do legado e da herança, ela bate muito na questão do direito, né? E é muito interessante esse processo, porque a questão do legado é tudo aquilo que eu quero deixar, e quando a gente fala legado, a gente fala para a humanidade. E o legado, ele tem que ter congruência com aquilo que você é. Por exemplo, qual é o meu legado? O meu legado é cuidar do planeta, dar uma boa educação para os meus filhos, ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa correta, cuidar das pessoas que estão próximas de mim e se aproximam de mim com amor, com carinho. Esse é o meu legado. O meu legado, ele tem que estar diretamente ligado e ter congruência com quem eu sou. Eu não posso fazer algo e falar algo e agir de forma diferente. Por exemplo, se eu estou cuidando do planeta, eu tenho zelo com a água, eu tenho zelo com o lixo, eu tenho zelo com tudo que me cerca, me preocupando com o legado que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos e para as futuras gerações. Eu não posso jogar lixo na rua, eu não posso desperdiçar água, tem que ter uma congruência nisso, né? E as pessoas também precisam entender, ou isso é extremamente importante, que cada um de nós temos a nossa missão e o nosso propósito. E, às vezes, não é algo fenomenal, grande, extraordinário. Eu costumo até dar um exemplo, né? Quando você vê toda a passagem de Jesus na Terra, você vê a história de Lázaro. Lázaro, qual foi o legado de Lázaro? Lázaro era um milagre. Ele nasceu para morrer e Jesus ressuscitar ele e ele ser uma história viva. O legado dele foi ele. Foi simplesmente ele morrer e ser ressuscitado por Jesus. Lógico que não foi uma questão simples, né? Foi algo extraordinário. Mas o legado dele foi esse. Então, a gente precisa fazer esse questionamento, essa indagação, mas tomar muito cuidado com aonde que a gente está indo para buscar essa informação. Porque senão eu vejo muitas pessoas perdidas aí, entristecidas, sem saber quem é, o que vai fazer, porque não conhece o seu legado por conta de tudo isso que está sendo colocado. E, na verdade, só para complementar, o legado, ele é tão simples, né? É simples. Você deixar como herança para o seu filho, para sua filha, o legado da bondade, da humildade, da honestidade, né? De ser verdadeiro, de cuidar do outro. Isso é legado também, valores, né? Imensuráveis, valores, né? que você não mensura, verdade. Que não tem preço. Eu que perdi meu irmão, né? Meu irmão tinha uma ligação há um ano muito grande com a natureza, então as pessoas costumam falar, ele foi muito novo na pandemia, muito novo, mas ele deixou um legado. Né? Isso é importante. Ele deixou um legado para sua família, para os filhos, para mim como irmã, enfim, que é a questão do cuidado com a natureza, né? Desses valores também que são imensuráveis. Então isso é bacana para as pessoas saberem o que é legado. Paty, tem uma avalanche de coach por aí, né? Muito coach. Agora tem coach para tudo, Eden Duarte. No Campari. Né? Tem no Campari também, né? Quais são os reflexos negativos dessa questão do coaching? Tem muita gente que nem sabe o que é coach, né? Bom, a tradução literária. Coach é treinador, né? Então, tem muitos treinadores por aí, né? Brasileiro tem mania de buscar a palavra, né? Coaches são aqueles que são treinados. Qual que é o aspecto negativo? Você vê muito coach levando a pessoa a um egoísmo exacerbado. Ela é a pessoa central na vida e tudo gira em torno dela. E, na realidade, o processo não é esse, né? Eu gosto muito do coach Ikigai, que é uma filosofia oriental, que é o trabalho dentro de um sistema. O que eu faço tem que ser bom para o outro, tem que ser bom para o planeta, tem que ser... Então, tem toda uma mensuração ali que faz com que todas as pessoas estejam envolvidas dentro do processo. E não essa forma, de forma muito... E lógico que existem muitos profissionais bons, não estou aqui, né? Eu mesma tenho formação de coach e atuo como coach, mas eu estou te dizendo nessa avalanche de coach que trabalha essa questão da individualidade e do egoísmo, achando que ela é a pessoa mais importante do mundo e não importa as ações que ela cometa e os reflexos que isso vão ter, né? Então, na realidade, a gente tem que olhar para o todo. Né? Isso é um importante. O Eden Duarte vai fazer uma pergunta para você, Paty. Só uma. Olha que honra.
Só uma? Com certeza. Brincadeira. Patrícia, boa só tarde. uma. Boa tarde. Prazer Só uma, te porque reencontrar. também não dá tempo de ficar fazendo muita pergunta, Rosana, pois né? é. Seguinte, só uma explicação anteriormente, a herança, ela contempla a totalidade de bens. Se eu falecer, o que eu tiver de bem em meu nome vai para os meus filhos, certo? Já o legado, eu preciso dizer para quem e de que forma. A herança, ela é feita, a ação da herança é uma ação que a gente chama de partilha de bens. Inventário e partilha. Vou fazer o inventário, é esta ação. Pega os bens da pessoa e divide de maneira igual para os seus herdeiros. Ponto final, é feito no judiciário, é feito no cartório. Já o testamento, e aí é a palavra, quem quer deixar um legado, ele tem um instrumento público, uma escritura, que é chamada de testamento. Ele pode modificar ao longo da vida o objeto desse testamento e as pessoas que serão aquelas que receberão esse testamento, receberão esse legado. E aí não necessariamente serão os filhos. Pode ser qualquer pessoa que receba daquele testamentário um testamento. Então, um tem a vontade, o outro, se morrer, o que deixou, mesmo sem vontade. Já o testamento, aquele que deixa, tem que ter vontade. Pergunta para nossa querida Primeiro Patrícia. a explicação, a aula jurídica, né? aí Não, vai, ela falou que eu jurídico. precisava, tinha que ajudar Não, na mas questão ficou legal. técnica. É, legal. jurídico, é isso isso aí. mesmo. Ela falou que eu precisava Nós falamos a ajudar na respeito questão do técnica. comportamento e Exatamente. na parte jurídica, correto? O legado, então, Patrícia, seria aquela frase, para uma pessoa ser feliz e realizada, ela tem que ter um filho, escrever um livro, plantar Comprar uma uma árvore. casa. Tem um também que fala tem que ter uma casa. Ah, casa também? Alguns valores, Ah, eu não sabia verdade. disso. Para mim era ter um livro, Eu também escrever um conheço livro, ter um essa. filho e plantar uma árvore. Esse seria o legado de todas as formas? Exatamente, isso é o que se falava anteriormente, né? Porque se você trazer para os dias de hoje, as pessoas não querem ter filhos. Uma grande maioria não quer ter filhos. Tem muitas pessoas que cuidam do planeta, que plantam árvore, que recolhem lixo, né? Cuidam dos animais. Então, assim, a questão do legado hoje, até essa questão do legado, ela mudou. E é muito interessante a gente parar para observar isso, né? Mas o meu legado, eu poderia morrer hoje, porque eu já fiz um filho, né? Tenho 3 filhos, já fiz uma faculdade, fiz 2, né? Já escrevi alguns livros, né? Tenho 2 livros escritos, então, Eu assim, também. eu poderia morrer hoje. Já plantou uma árvore? Já plantei Também. várias árvores, então, o meu legado, pelo que as palavras da sociedade deixou, seria esse. Mas não seria esse, não. O meu legado é levar a palavra de Deus, é isso que eu quero, e transformar e levar amor para as pessoas. Compreensão, empatia. A gente fala muito de empatia, Sim. mas você observa que as pessoas não têm. Hoje, qualquer situação que se apresenta tem um lado e o outro. E aí eles se degladiam. Não tem uma pessoa que olha com amor, com misericórdia para os 2 lados, entendendo que cada um está certo dentro do seu ponto de vista. E hoje eu trabalho dessa forma. Eu olho para as 2 situações que se apresentam e entendo que cada um tem está certo dentro do seu ponto de vista e não cabe a mim julgar. Eu ajudo aquele que está batendo e ajudo aquele que está apanhando e sempre cuidando para que ambos recebam o amor que Deus tem que deixar, diz que a gente tem que deixar. Esse é o meu legado. O meu legado é o legado do amor. Eu quero plantar amor e semear amor por onde eu for. Amém. Essa Patrícia Rossi, nossa analista comportamental, colunista aqui com a gente todas as terças-feiras. Paty, muito obrigada pela sua presença mais uma vez com esse assunto super gostoso de debater junto. Eu que agradeço, Rô, e eu vou pedir para que vocês acessem as minhas redes sociais, Instagram, Patrícia Rossi, _oficial, no canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos, e o meu WhatsApp, que é 14997740965, e estou esperando, inclusive, você, hoje às 19 horas na CIB. Legal. Tem palestra na Beijo. CIB, tá, gente? Para as mulheres, hoje às 7 horas da noite, ali na Rua Genormeira, entrada de graça. Beijo, Paty, muito obrigada. Ligado na cidade.